Básico de Teosofia, de Hermógenes Simons, autorizado pela Sociedade Teosófica da América, traduzido por Carmen Penteado Pisa e Milton Lavrador. Introdução. Estamos todos empenhados em nossos trabalhos de rotina, com maior ou menor sucesso, com mais ou menos felicidade. Somos tão bem-sucedidos, tão felizes, tão eficientes em nossa vida cotidiana quanto é possível? Se não, qual é a razão? Nos tempos que correm, somos notavelmente bem-sucedidos na manipulação das leis físicas, com rádio, televisão, radar e outros dispositivos elétricos e eletrônicos conquistamos distância e tempo. Em viagem, mesmo no espaço exterior, atingimos um grau de eficiência sem precedentes. Dúzias de apurados instrumentos dão volta à Terra enviando-nos informações sobre condições e acontecimentos dos quais, de outra maneira, seríamos totalmente ignorantes ou levam mensagens instantaneamente de um a outro hemisfério. Temos razão de estarmos orgulhosos dessas realizações que tão claramente demonstram a persistente inteligência do homem, sondando e tornando utilizáveis as forças desse universo complexo e imensuravelmente rico em que vivemos. Nessa área de nossas atividades, a exatidão e a precisão constituem um critério, não sendo permissível qualquer emoção pessoal que distorça nossa perspectiva. Mas no tocante a viver, a história é diferente. Em nossas relações com outros seres humanos, nossa saúde, nossos sentimentos, nosso trabalho ou nosso lazer, não aplicamos a mesma inteligência e realismo. E por que não? Talvez pela própria natureza do setor em que estes nossos aspectos atuam, sendo impedidos de ser tão precisos como na medição dos processos físicos. Porém, também temos sido inibidos em nosso desejo de investigação devido a certas opiniões, atitudes e crenças que tenham sido inculcadas em nosso passado. Os mais tremendos problemas da vida, tais como os mistérios de nascimento e morte, alegria e tristeza, livre-arbítrio e destino, não têm sido explorados com a mesma intensidade com a que a caracterizou nossas investigações do universo físico. A faculdade inquiridora de nosso intelecto está sobrecarregada com toda espécie de ensinamentos contraditórios, sobre os quais, até bem recentemente, de certa forma, discussões não eram estimuladas. Hoje, entretanto, o mundo está mudando com rapidez espantosa. Novas descobertas científicas estão diariamente encontrando seu lugar no conjunto do conhecimento humano. Novas filosofias estão competindo pela preferência da mente do homem. Ideias estranhas e surpreendentes apresentam-se no campo da religião. Estudos em psicologia profunda estão trazendo à luz o vasto e intricado potencial da consciência humana. Expelidos de compartimento estanque das crenças tradicionais para o inexorável vórtice da mudança, possivelmente nos sentimos perdidos e cheios de desespero. Os conhecimentos que antes possuíamos não mais nos apoiam. Sequer podemos encontrar estabilidade em nossas realizações no universo físico. Procuramos sentido e direção em nossas vidas por uma compreensão mais profunda de nossas próprias naturezas, por uma visão interna nos grandes e primordiais mistérios da própria vida. Sentimos intuitivamente haver algo fundamentalmente verdadeiro e eterno no âmago das coisas, persistindo através das mudanças evolutivas e das quais as próprias mudanças em si podem ser apenas como expressões suas. É na esperança de ajudar o estudante a encontrar algum significado na vida que esse estudo de teosofia é oferecido. É uma edição revisada de um curso preparado há alguns anos por Hermógenes e que foi compilado com profundo respeito pelo trabalho original. Não foi com a presunção de melhorar a apresentação do Sr. Simons que a revisão foi empreendida, mas antes como uma tentativa de colocar as ideias no contexto do nosso mundo atual. Os atuais compiladores sentem que a teosofia possui raízes em princípios invioláveis, sendo por conseguinte em essência atemporal, que enquanto esses princípios em si permaneçam constantes, as formas em que se manifestam estão inextricavelmente encadeadas com a evolução da consciência e da compreensão do homem e, portanto, devem ser expressas nesses termos. É bem sabido que, através das idades,
Estes princípios têm sido repetidamente reajustados de maneira mais condizente à necessidade e compreensão dos tempos, e acredita-se que na crise atual evolucionária, que é também uma crise no espírito humano, seria valioso um novo reajuste. H.P. Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, escreveu: a teosofia é o ilimitado oceano da verdade, amor e sabedoria universais, refletindo seu brilho sobre a Terra. A Sociedade Teosófica foi fundada para mostrar à humanidade a sua existência. Isso não quer dizer, naturalmente, que esse oceano ilimitado seja propriedade exclusiva da Sociedade Teosófica. Existe em toda parte, em todos os tempos, e sempre esteve ao alcance de destemidas mentes investigadoras. Contudo, alguns dos conceitos que o tornam inteligível talvez tenham sido formulados mais especificamente na literatura teosófica do que em qualquer outro lugar, e parece, portanto, ser responsabilidade da sociedade teosófica apresentá-la dentro da estrutura do conhecimento contemporâneo. É nesse espírito e sem a presunção de uma afirmativa dogmática de verdade última que a presente revisão é oferecida. É bom talvez frisarmos que somente informações básicas podem ser apresentadas nesse curso. O estudante deve ter em mente que as explanações dadas são apresentadas como hipóteses para considerações e não como um pronunciamento final sobre qualquer dos vários temas. Sendo metafísicas, ou além da física, não são submetidas a provas de laboratório e não precisam ser aceitas pelo estudante como irrefutáveis. Se, entretanto, elas lhe soam como verdadeiras ou podem ser verificadas por suas próprias experiências, será constatado que lançam luz em muitos problemas de outra maneira insolúveis. Espera-se que as lições não somente estimulem a posteriores investigações, como também lhe proporcionem uma apreensão do sentido dos princípios que provarão sua validade em todas as circunstâncias e situações da vida. As ideias são apresentadas com simplicidade, embora sua profundidade e significado apenas possam ser apreciados por persistente e decidido esforço. Tal esforço em si abre caminho para a percepção e a compreensão. Acredita-se que o estudante que siga essas lições com interesse e mente aberta descobrirá ter feito um investimento judicioso, um investimento que pagará dividendos para todo o seu futuro. Lição 1. O que é a teosofia? Antes de tentar uma explanação da própria teosofia, talvez seja útil uma palavra sobre a Sociedade Teosófica. Ela é uma organização mundial formada em Nova York a 17 de novembro de 1875 e mais tarde instalada na Índia, com o quartel-general internacional em Adyar, Madras. Seus 3 objetivos são: primeiro, formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Segundo, estimular o estudo comparativo das religiões, filosofias e ciências. Terceiro, investigar as leis ainda não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. A Sociedade Teosófica, por natureza não sectária, tem seções na maioria das nações livres do mundo. Em sua organização e administrativamente, cada seção é autônoma, ainda que permanecendo como parte da sociedade máter. Completa liberdade de pensamento é a atitude básica da sociedade, e dentro do vasto corpo de ideias que oferece a nossa consideração, nem o dogma, credo ou crença específicos são impostos. A Sociedade Teosófica não deve ser confundida com a própria teosofia. Como assinalado na introdução deste curso, a sociedade foi formada para mostrar ao mundo que a teosofia existe, podendo acrescentarmos que ela é acessível a tantos quanto possam se interessar nos grandes conceitos universais que compõem seu sistema metafísico. A teosofia é ao mesmo tempo muito antiga e muito nova. Muito antiga porque incorpora princípios que sempre foram conhecidos e ensinados por sábios das civilizações que no passado se sucederam, e muito novas porque inclui as últimas investigações da atualidade. O próprio nome deriva-se de 2 palavras gregas, theos, um deus ou Deus, e sofia, sabedoria, incorporando assim o conceito da sabedoria divina,
mas a sabedoria divina como se apresenta universal e potencialmente no espírito humano, desenvolvendo-se gradualmente através de um processo de evolução e não como um sistema de pensamento superimposto ao homem por uma divindade extra-cósmica. O nome foi primeiramente usado em Alexandria por Amônio Sacas do terceiro século depois de Cristo, em conexão com o conhecimento concernente a Deus ensinado nos mistérios gregos. Na forma presente, o nome veio a ser usado no ano de 1875 com a fundação da Sociedade Teosófica, ainda que o ensinamento tivesse sido oferecido através das idades sob diferentes denominações em várias linguagens. Aquilo que transmite é fundamentalmente o mesmo, podendo variar entretanto seu aspecto externo ou sua maneira de apresentação, pois é o núcleo interno da religião, filosofia e ciência. No primitivo cristianismo, foi chamado de mistérios. Mateus 13:11, Marcos 4:11, 33:34, Lucas 8:10, 1 Coríntios 2:6-8 e 4:1, ou gnose, conhecimento ou sabedoria. Entre os hindus é conhecido como Brahma Vidya, Brahma significando Deus e Vidya sabedoria. Sempre foi a real essência dos ensinamentos religiosos, ainda que continuamente tenha sido proclamado sob novas formas que se adaptassem à mente e às atitudes das pessoas, núcleos que se tinha em vista atingir e incluir aquilo que, com o decorrer do tempo, havia se incorporado ao desenvolvimento do intelecto humano. Como o poeta James Russell Lowell tão belamente expressou, Deus envia seus instrutores em todas as épocas, a todas as regiões e a todas as raças humanas, com revoluções apropriadas à sua evolução, estado mental, sem outorgar o reino da verdade, ao domínio egoísta de uma única raça. Não se pretende fazer aqui um conceito completo e final de sabedoria e verdade. A teosofia, de fato, nunca foi definida nem é completamente definível em termos de compreensão humana, visto ser inconcebível que possa haver limitação à sabedoria divina ou que o homem possa, em qualquer tempo, assenhorar-se totalmente de tão dinâmica realidade. Contudo, podemos dizer convictamente que não há campo de pensamento ou de esforço até agora conhecido pelo homem sobre o qual esse fragmento de sabedoria deixe de lançar alguma luz. Sua própria natureza exclui uma interpretação estática, pois tem como fundamento que todas as coisas, inclusive o espírito humano, estão evoluindo. A palavra indica que nos encontramos no meio de algo inacabado e, portanto, o conhecimento acumulado em qualquer tempo e em qualquer campo é necessariamente incompleto e suscetível de ser ampliado. Certamente, a teosofia postula que estamos somente a meio caminho em nosso esquema de evolução e, portanto, isso implica num contínuo processo de investigação e procura de esclarecimentos em muitas linhas. O véu está apenas sendo descerrado lenta e gradualmente face à verdade última. A teosofia pode talvez ser encarada como uma síntese de religião, filosofia e ciência. Não se pode dizer que ela seja precisamente uma religião, pois não liga o indivíduo a qualquer crença ou credo, mas é um tributo eterno à procura do divino pelo homem. As religiões do mundo são métodos dessa procura e, portanto, objeto de estudo teosófico. A teosofia, podemos dizer, inicia-se com a fundamental suposição da existência de uma origem divina ou princípio, denominado, conforme o caso, por vários nomes em diferentes partes do mundo e durante diferentes épocas. A teosofia, além disso, lida não somente com o relacionamento entre o divino e o humano, como também com todas as inter-relações humanas. Ela apresenta uma maneira de viver conduzente à meta de perfeição indicada em todas as religiões. Ela examina a sabedoria divina, que é básica em todos os ensinamentos religiosos, ainda que possam ter sido corrompidos ou degenerados em formas destituídas de sentido. Encarando todas as religiões como igualmente importantes para o plano de conjunto, a teosofia não procura afastar ninguém da religião que professa, mas antes o explicar e interpretar em bases racionais o significado interno das crenças e cerimônias. Annie Besant,
autora de muitos escritos sobre esses assuntos, expõe suscitamente a atitude teosófica. A teosofia pede-lhe para viver a sua religião e não para abandoná-la. Em outros aspectos, em seus métodos de observação e de experiência, organização e hipóteses, a teosofia é científica. É verdade que a ciência deve limitar seus pronunciamentos àquilo que pode ser provado objetivamente através de experiências e testes os mais rigidamente controlados, e não se pretende que os presentes ensinamentos de teosofia englobem toda a miríade de especializações e hipóteses das ciências avançadas. Contudo, a linha divisória entre os muitos conceitos esboçados na literatura teosófica e o conhecimento advindo da ciência moderna torna-se cada dia mais tênue e menos evidente. Como uma prova dessa crescente aproximação, pode-se citar um conceito da física atual da maior significação, o dos campos de força, que salienta as premissas teosóficas da realidade do não material. Bem conhecidos, naturalmente, são os campos eletromagnéticos e gravitacionais, cuja existência está fora de dúvida. Correntemente verificado e aceito por alguns cientistas é a existência de um campo nuclear, o campo de força dentro do átomo, que não pode ser explicado pela gravitação ou pelo eletromagnetismo. Assim, encontramos grandes estudiosos do nosso mundo científico procurando chegar a explanações mais profundas e mais compreensíveis dos fenômenos do nosso universo, muitos deles prontos a admitir, ao menos provisoriamente, um campo de existência completamente além da possibilidade de prova objetiva. Lincoln Barnett exprime isso muito bem em seu livro esclarecedor, O Universo e o Dr. Einstein. Ele comenta, na página 11, que os filósofos e cientistas têm gradualmente chegado à surpreendente conclusão de que todo o universo objetivo de matéria e energia, átomos e estrelas, não tem existência a não ser como uma interpretação da consciência, um edifício de símbolos convencionais delineados pelos sentidos do homem. E ele finaliza seu livro com a afirmação de que o homem apenas possa sentir-se maravilhado, como São Paulo há 1900 anos, que o mundo foi criado pelo Verbo de Deus, de modo que o visível foi feito para comprovar aquelas coisas que não eram visíveis. Avançando apenas um passo além das hipóteses geralmente aceitas pela ciência, a teosofia postula a existência de outros campos ou princípios que possuem as mesmas características de universalidade, continuidade e imaterialidade e que, podemos dizer, servem da matriz a todos os fenômenos psicológicos e espirituais. Dizem que esses campos tornam-se acessíveis a nós através do desenvolvimento de específicos poderes humanos que se encontram além do alcance dos 5 sentidos com os quais estamos tão familiarizados. Certamente, mesmo no reino físico, a teosofia tem sido conhecida como se antecipando a descobertas da ciência, como, por exemplo, na questão da divisibilidade do átomo. Isso não é, em qualquer sentido, menosprezar o método científico que é básico para todas as descobertas válidas e que podemos proveitosamente imitar, pois sua principal característica é uma procura impessoal da verdade. Mas, provavelmente, todos os cientistas atuais estudiosos concordariam com a afirmativa de um dos grandes sábios orientais, de que toda a grande descoberta da ciência foi primeiramente uma grande intuição. Podemos dizer que a teosofia alcançou a área dessas grandes intuições, muitas das quais talvez ainda não sejam passíveis de aplicação no sentido usual, porque lido com fatores acima do escopo da prova objetiva. Mas se são verdadeiras, como muitos estão convencidos, podem, pela persistência e dedicação, ser descobertas e valorizadas por todo indivíduo. Deve ser destacado, entretanto, que o conhecimento é poder, como evidenciado pelos espantosos instrumentos de destruição que o homem projetou para usar na guerra. A teosofia, entretanto, enquanto indica novos rumos para o conhecimento, também ensina que o conhecimento dos mundos mais elevados deve ser procurado com segurança somente por aqueles que purificam seu corpo, desejo e pensamento, os quais dessa forma preparam-se para colocar o bem da humanidade acima do egoísmo
engrandecimento pessoal ou outro mau uso do conhecimento adquirido. É repetidamente acentuado que o desenvolvimento do caráter deve ser acompanhado do estudo ao aventurar-se nos reinos superfísicos para a segurança do mundo e do indivíduo. Ainda, em outro aspecto, a teosofia é uma filosofia, pois postula uma explanação lógica do universo, de suas leis e origem do homem, sua evolução e destino. Oferece argumentos para muitas circunstâncias e processos não atingidos, quer pela religião, quer pela ciência. Ela sugere que a matemática é o instrumento da vida, que o pensamento é a força criadora e modeladora, que tanto a experiência da alegria como do sofrimento constitui o meio para o desenvolvimento do caráter e da capacidade e a consequente obtenção do poder e sabedoria. O aspecto filosófico da teosofia crescerá progressivamente com a sequência dessas lições, embora já esteja de certa forma implícito nas afirmativas sobre religião e ciência. É importante estabelecer desde o início dois princípios básicos que são fundamentais para o ulterior estudo dos conceitos teosóficos. O primeiro é a imanência de Deus, ou a vida divina, realidade una, em toda parte, em todas as coisas, do átomo ao universo. Nada há que não seja, em certo grau, parte dessa vida. Encontramo-los expressos em termos bíblicos. Nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Atos dos Apóstolos 17, 28. Nenhum pardal cairá em terra sem a vontade do Pai. Mateus 10, 29. A física moderna parece dar testemunho desse conceito em seu postulado do contínuo, aquilo que é contínuo e infinito, e além da natureza composta, da qual tem sua origem. De fato, como foi afirmado pelo general David Sarnoff, presidente da Radio Corporation of America, todas as vitórias da ciência revelam com maior clareza um desígnio divino na natureza, uma notável concordância em todas as coisas do infinitesimal ao infinito. A filosofia clássica denomina essa vida o absoluto. A literatura psicológica está cheia de referências a uma realidade fundamental subjacente a todas as consciências separadas e individuais. O Dr. Gerard Adler, psicólogo e psicoanalista internacionalmente conhecido em seu livro O Símbolo Vivo, The Living Symbol, nomeia os dois aspectos de Deus, o transcendente e o imanente, acrescentando: é um verdadeiro mistério o que é aqui revelado, o poder transpessoal na psique humana, usando-a como um canal e instrumento, manifestando-se na e através da individualidade humana. E Dr. R. L. Sutherland, proeminente psiquiatra, falando a um grupo da Associação Americana de Psiquiatria, após delinear o conceito de que o crescimento e o desenvolvimento não são um processo de ontoadicionamento, como de emergir, comenta: a implicação é a de que por detrás do meu ser encontra-se o próprio ser, que ao descobrir quão transitório é o eu momentâneo, um vislumbre surgirá do ser anônimo e perdurável e que não pertence a ninguém e no qual todos nos encontramos. Todo pensamento, toda consciência sugere a teosofia, manifesta-se e deriva dessa vida una, desse uno sem nome e perdurável. Um coronário inevitável segue-se a esse postulado da vida una. Posto que todos os seres participam dessa vida na medida de sua consciência, pode-se ver que a fraternidade universal é uma lei que não pode ser omitida, não somente aplicando-se à humanidade, mas a todos os reinos da vida. A imanência de Deus é a omnipresença de Deus, poeticamente referida como a inconsutil vestimenta da eternidade. Pode-se, por conseguinte, imediatamente ver que uma ação benéfica ou maléfica em qualquer ponto afeta o conjunto. Todos nós somos responsáveis por tudo e por todos, disse Dostoiévski. Tão cedo o homem compreenda isso, o reino dos céus deixará de ser para ele um sonho, mas sim uma realidade viva. E a teosofia acrescentaria que aquele que compreendeu essa verdade sabe que a lei da fraternidade é tão inviolável como a lei da gravidade ou como qualquer das outras leis impessoais da natureza, o que não poderia ser de outra maneira, porque todos nós fazemos parte do Supremo Ser Uno.
Essas verdades básicas constituem os fundamentos dos seguintes ensinamentos em maiores detalhes. 1. Há uma eterna realidade infinita, uma incognoscível existência real, subjacente a toda manifestação, a todos os fenômenos, porém desconhecida e incognoscível pela mente finita do homem. 2. Dessa realidade infinita, dessa causa sem causa, procede o princípio criador que supomos como Deus manifestado, originador e sustentáculo do universo, desdobrando-se da unidade para a dualidade e daí para a trindade, até agora apenas parcialmente conhecido do homem, mas conhecido em extensão cada vez mais ampla à medida que o homem avança na evolução. Temos de ser cuidadosos para não antropomorfizar essa grande consciência quando usamos o termo Deus. 3. O universo todo, com tudo que nele existe, é uma manifestação da vida de Deus. 4. Há muitas poderosas inteligências, denominadas arcanjos, anjos ou devas, que emanaram do Deus manifestado e são agentes para executar o divino propósito da evolução. 5. O homem, como um microcosmo, é divino em essência e um reflexo do macrocosmo, sendo eterno o seu eu interior. 6. O homem se desenvolve e evolui através de experiência obtida em repetidas encarnações, nas quais move-se arrastado pelo desejo sob a lei do karma, da causa e efeito, nos três mundos, físico, emocional ou astral e o mental, e dos quais se liberta pelo conhecimento e sacrifício, tornando-se divino em potência, como sempre o for em latência. 7. Há homens que completaram sua evolução humana, já atingiram a perfeição e nada mais têm o que aprender dentro do âmbito de nosso estado humano. Entre esses encontram-se o Buda, o Cristo e outros grandes instrutores e salvadores espirituais, bem como alguns menos conhecidos, mas que, segundo dizem, continuam a trabalhar em silêncio e relativa obscuridade para o bem da humanidade. Estes ensinamentos têm sido dados de outra forma, merecedores de serem mencionados na conclusão dessa lição. Há três grandes verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas que podem permanecer em silêncio por falta de palavras. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor são ilimitados. O princípio doador de vida reside em nós e fora de nós, é imorredouro e eternamente beneficente, não sendo visto, ouvido ou sentido, porém é percebido por aquele que deseja a percepção. Cada homem é o seu próprio absoluto legislador, seu próprio distribuidor de alegria ou tristeza, o responsável por sua vida, sua recompensa, sua punição. Essas verdades tão grandiosas quanto a própria vida são tão simples como a mais simples das mentes humanas. Um dos presidentes mundiais da Sociedade Teosófica, o Sr. Sri Ram, fez a seguinte interessante exposição sobre os muitos aspectos da teosofia. A teosofia é uma filosofia que fornece uma estrutura universal para orientar e sintetizar nossas ideias e experiências parciais. É uma ciência que nasce gradualmente do conhecimento da natureza externa, através do conhecimento do homem, em quem a vida ou consciência ascende a grandes alturas cada vez maiores, para aquelas alturas onde se encontra a unidade, o manancial da potencialidade infinita e a integração final de todo o desenvolvimento transitório ou temporal. A teosofia pode ser tomada como uma religião, porque expõe verdade em cada religião, a ascensão do separado, descensional e limitado espírito do homem em direção à divindade da qual ele descende, causando a separação, a tensão que põe todas as coisas em movimento num recesso natural. Ela justifica a experiência religiosa, que de certo modo é um impulso universal de procurar o mais do qual a entidade vital exclui-se caindo no menos. É, além disso, a arte de viver feliz ou confortavelmente, viver de acordo com as leis da natureza,
atingidas pelo homem quando vive em harmonia com aquela sutil ordem universal, a qual todas as coisas devem inevitavelmente ascender e da qual emana todas aquelas forças-vida que possibilitam aqui embaixo as condições para sua manifestação. Quando se encontra em harmonia, está em paz consigo mesmo e com os outros, tornando-se um canal para aquelas forças, um centro para a criação de paz e felicidade. A teosofia é uma sabedoria compreensiva que abarca todas as coisas, porque é a sabedoria divina, aquelas coisas dignas de nossa atenção, porque não a sabedoria. Refletido ou focalizado no homem em seu atual nível de evolução, uma sabedoria sempre crescente, porque o homem está sempre ampliando a extensão de seus contatos e capacidades de interpretação, uma sabedoria que tem a qualidade da vida, isso é, desenvolver, disciplinar e criar. É a vida una que trouxe tudo à existência. É através dessa vida una em nós que podemos criar, descobrir e tornarmos-nos perfeitos e realizados. Referências para leituras suplementares dessa lição. Um teosofista vê o mundo, capítulo 1 de Sri Ram. A sabedoria multissecular da vida, capítulo 1 de Clara Cott. Leituras populares em teosofia, de Annie Besant. A teosofia moderna, capítulo 1 de Hugo Sherman. A teosofia simplificada, capítulo 1 de Irving Cooper. A teosofia explicada, capítulo 1 de Pavri. Episódios de uma história não escrita, de Claude Bragdon. Perguntas para ajudar na fixação do conteúdo. 1. Qual o significado da palavra teosofia? Há quanto tempo é assim denominada e qual a sua idade? 2. Estabeleça a distinção entre religião e uma religião. Sob que aspectos a teosofia não é uma religião? 3. A teosofia é, em parte, composta de ensinamentos básicos que são o fundamento de todas as religiões, sem pertencer exclusivamente a nenhuma. Mencione alguns ensinamentos comuns a todas as religiões ou seitas religiosas com os quais esteja familiarizado e que lhe dê a impressão de estarem relacionados com os conceitos da teosofia. 4. Qual a atitude da teosofia em relação ao cristianismo, budismo e outras religiões? De que forma essa atitude se coaduna com sua própria opinião ou atitude a elas relacionadas? 5. Explique por que a teosofia pode ser considerada tanto científica como filosófica. 6. Sob quais dois princípios básicos repousam os ensinamentos fundamentais da teosofia? 7. Enumere alguns dos outros ensinamentos da teosofia. 8. Quais são os 3 objetivos da sociedade teosófica? Que temas supõe você apropriados para estudo ou debate em cada um desses objetivos? 9. Como interpretaria você o lema da sociedade teosófica? Não há religião superior à verdade. Qual a atitude da sociedade relativamente à liberdade de pensamento? 10. Suponha que um amigo totalmente ignorante do que seja teosofia pergunte-lhe o que ela é. O que iria lhe responder?